Oi, aqui é o professor Jairo, responsável pela disciplina de Linguagens e Técnicas de Programação. E nessa nossa videoaula nós vamos terminar esse assunto dos tipos de estruturas utilizadas para a programação. Nós já havíamos conversado sobre a estrutura sequencial, falamos sobre a condicional, e agora nessa videoaula nós vamos falar sobre a estrutura de repetição. Então, o objetivo dessa videoaula é apresentar para vocês os comandos de repetição. Então, o comando for, que seria o para, o comando while, que seria o enquanto, e o comando do while, que seria o repita. Esses comandos de repetição vão possibilitar vocês construírem programas bem mais inteligentes, comparados com o que a gente viu até a última videoaula. Eu falo em inteligência porque essa questão de inteligência vem da funcionalidade que a gente vai estar acrescentando aos nossos programas. Por quê? Com os comandos sequenciais, a gente viu que eu precisava executar todos os meus comandos, uma vez cada comando. Eu não tenho como ignorar um comando ou executar um comando mais de uma vez. Os comandos na estrutura sequencial são todos executados, uma vez cada um. A gente ampliou depois as nossas perspectivas com a estrutura condicional, que ela permitia o quê? Permitia que o nosso programa pudesse selecionar quais comandos iriam ser executados e quais comandos não iriam ser executados. A gente viu, então, possibilidades de escolha para que o programa já ficasse um pouco mais inteligente. Pudesse fazer escolhas baseadas nos comandos, nas condições que eu criei através dos operadores que a gente viu lá atrás. Então, as condições eram montadas para que eu pudesse executar ou não um comando ou um bloco de comandos. E agora, por último, a gente vai ver a estrutura de repetição, que é uma estrutura que permite que um comando ou alguns comandos eles possam ser executados várias vezes. Lógico que essa quantidade de vezes que o comando vai ser executado também depende de uma condição. Então, eu vou ter, assim como tivemos na estrutura condicional, eu vou ter uma condição aqui montada com operadores relacionais ou com operadores lógicos que façam uma condição que determine quantas vezes o meu comando vai ser repetido, os meus comandos vão ser repetidos. Então, daí vem a questão da estrutura de repetição. Então, uma estrutura de repetição é uma estrutura que vai permitir a repetição dos meus comandos de acordo com uma condição. Então, em outras palavras, aí, a estrutura vai executar várias vezes um comando ou alguns comandos, e essa quantidade de vezes, essa quantidade de execuções, ela vai ser determinada por uma condição. No dia a dia, vocês vão ver aí na literatura que essa estrutura de repetição ela é chamada também de laço ou então de loop. Vocês devem ter ouvido esse termo loop aí quando se fala em programação algumas vezes. Então, posso chamar a estrutura de laço ou então de loop também. E vocês vão ver que com esses loops, com esses laços, vai ser possível que eu crie um código de um programa bem menor do que se eu não tivesse a possibilidade de repetição. Tem casos que, sem a repetição, eu poderia chegar no mesmo resultado, porém com muito mais linhas de código. Então, trabalhar com repetição simplifica o meu código, torna o meu código menor, faça com que eu tenha menos linhas de código programadas para chegar a um resultado.
Então a gente vai ver aqui 3 tipos de estruturas de repetição, que na verdade essa classificação das estruturas, ela é feita de acordo com a gente saber ou não saber a quantidade de vezes que o comando vai ser executado. Então, aí eu tenho essa divisão, a estrutura de repetição com o laço controlado por um contador, que seria o for, a estrutura de repetição com laços controlados por pré-teste, que seria o while ou enquanto, e a estrutura de repetição com laços controlados pós-teste, que seria o do while. A gente vai ver as 3 estruturas, assim como fizemos na videoaula passada. A gente vai ver primeiro aqui na parte teórica, vamos ver aqui a sintaxe dos comandos, e depois vamos ver a parte prática lá no CodeBlocks. Então, a primeira possibilidade que eu tenho de estrutura de repetição é o laço que é controlado por um contador. Então, esse é o comando for, estrutura for. Ou então, a gente fala também em estrutura para. Então, para e for, a mesma coisa. E eu coloquei como for aqui a nossa sintaxe, porque a gente está estudando C, e no C a gente trabalha, o comando é chamado de comando for. E a diferença do for para o while e para o do while, para os outros comandos de repetição, é que quando eu faço com for, eu preciso de saber antecipadamente quantas vezes eu quero que o meu laço seja executado. Quantas vezes eu quero que os comandos dentro do meu laço, os comandos dentro do meu comando for, vão ser executados. Então, eu preciso de saber essa quantidade. Quantas vezes eu quero que o meu laço seja executado. No while, no do while eu não preciso, mas no for eu preciso saber. Esse laço aqui, o for, ele sempre é controlado através de uma variável auxiliar, que é uma variável que sempre tem que ser do tipo inteiro, que vai ser a variável contador aí, que vai ser responsável por contar quantas vezes eu vou executar o meu laço. Então, sempre o comando for é baseado nessa variável auxiliar, nessa variável contador, que vai ser responsável por contar quantas vezes eu vou executar o comando ou os comandos que estão dentro do meu laço for. Aí a sintaxe é essa, que está aí na tela. A gente vai ver um exemplo simplesinho aqui de como fazer, mas a sintaxe tem um for e entre parênteses eu vou colocar o valor inicial da minha variável auxiliar, ponto e vírgula, a condição de saída do meu laço, ponto e vírgula, e o incremento do meu laço. E aqui dentro eu vou ter o comando ou os comandos que vão ser executados dentro do laço. Se forem os comandos, tem que estar entre chaves. Se for um comando só, não precisa de chaves. Vou montar um exemplo aqui bem simplesinho para vocês aqui no CodeBlocks para ficar mais fácil de visualizar. Olha só. Vou montar aqui básico, um exemplo bem tranquilo, que seria uma tabuada. Para eu montar uma tabuada, eu vou precisar do número que eu quero calcular a tabuada. Eu vou precisar de uma variável auxiliar para o meu for. E o resultado, que é o resultado do cálculo da tabuada. Então, eu posso fazer isso aqui. Olha só, eu vou simular para mostrar para vocês que eu conseguiria executar isso aqui facilmente sem repetição. Não daria muito trabalho, mas olha a diferença desse código. Então, peço para o usuário informar de qual número ele quer a tabuada e vou guardar esse número que é do tipo inteiro na minha variável número.
Olha só. Vou colocar uma mensagem aqui. Olha só, barra NA. Tabuada de número. Então, só para mostrar qual é a tabuada que eu quero visualizar. Gente, eu conseguiria montar essa tabuada assim, olha só. Eu faço resultado igual a número vezes 1. E aí eu posso mostrar aqui, olha só. Eu mostro o número vezes 1 é igual a resultado. Assim. Poderia calcular o número vezes 1 e mostrar. Então, falei que eu quero a tabuada de 5. Então, mostro aqui. O resultado é 5 vezes 1. Então, mostro 5, que é o número, vezes 1 é igual ao resultado. Resultado 5 vezes 1, 5, né? Então, posso fazer isso. Aí, eu vou executar isso aqui 10 vezes, né? Faço isso vezes 2. Faço vezes 3. E eu conseguiria, gente, montar a tabuada assim, olha só. Vou executar isso aqui. Vezes 4. 10 vezes. Então, daria para montar a tabuada dessa maneira. Olha só, vou só mostrar que funciona. Eu não vou fazer até o 10 não, porque, olha só, quero mostrar a tabuada de 5. Tá bonitinha, a tabuada de 5 é 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10 e por aí vai. Se eu continuasse repetindo aqui até o 10, eu montaria a tabuada de 10. Iria utilizar 2 linhas para cada número, utilizaria 20 linhas para fazer essa tabuada. Posso fazer isso de maneira bem mais fácil. Vou apagar isso aqui, olha só. E vou montar um for, utilizando a minha variável auxiliar. Eu quero a tabuada desde 1. Por que desde 1? Quero a tabuada de 5? Quero começar com 5 vezes 1. Vou fazer 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Então, o auxiliar começa com 1. Eu quero calcular até o 10, né? Quero calcular até o 5 vezes 10. Então, eu quero ficar dentro do laço enquanto o auxiliar for menor ou igual a 10. Se fosse menor que 11, daria certo também. Então, eu vou fazer com o auxiliar igual a 1 até enquanto o auxiliar aqui for menor ou igual a 10. E vou fazer isso aqui de maneira que auxiliar igual a auxiliar mais 1. Então, o que seria isso? Olha só, eu vou começar o meu for com 1, vou até abrir aqui umas chaves, né? Os comandos que eu digitar aqui dentro das chaves vão ser executados. Com auxiliar igual a 1, enquanto o meu auxiliar for menor ou igual a 10. E vai ser de 1 em 1. Como que seria isso? Vamos lá, para compreender esse conceito. Minha variável resultado, ela vai receber o quê? O número, que é o número que o usuário quer visualizar a tabuada, vezes o auxiliar. E eu vou mostrar aquele printf igualzinho eu fiz antes, que eu deveria ter copiado e não copiei. Então, como que vai ficar isso aqui? Isso, o primeiro %d é o número, o segundo é o auxiliar, o terceiro é o resultado, é isso. Como é feito esse comando, gente? Olha só. Eu entrei no laço for. Pedi a tabuada de 5, por exemplo. Eu entrei no laço for. O auxiliar vale 1. Então, o resultado vai valer o número, que é o 5, vezes o auxiliar, que é 1. Então, o resultado vale 10. O
que eu vou mostrar? 5 vezes 1 é igual a 5. Vou mostrar isso aqui. Resultado, 5 vezes 1. Vou executar isso. 5 vezes 1, vou mostrar. 5 vezes 1 é igual a 5. Executei as duas linhas. Executei a linha 12 e a linha 13. Vou bater aqui na linha 10 de novo. Quando eu chegar na linha 10, a minha variável que era auxiliar, a minha variável auxiliar que valia 1, ela vai executar essa operação aqui. Auxiliar é igual a auxiliar mais 1. Ou seja, auxiliar passa a valer 2. E vou verificar. Auxiliar é menor ou igual a 10? Sim, auxiliar é menor ou igual a 10. Então, continuo no laço. Agora com auxiliar valendo 2. Resultado vai valer o quê? Vai receber o quê? Número que vale 5, vezes 2, que é o auxiliar. Resultado basta valer 10. Vou mostrar na tela o quê? 5 vezes 2 é igual a 10. Volto para a linha 10. Agora eu faço de novo. Auxiliar é igual a auxiliar mais 1. Auxiliar valia 2, vai passar a valer 3. 3 é menor ou igual a 10? Sim, 3 é menor ou igual a 10. Então, executo de novo. Resultado recebe 5 vezes 3, que é auxiliar. Resultado, então, vai passar a valer 15. Mostro aqui na linha 13. 5 vezes 3 é igual a 15. Volto para a linha 10. Auxiliar passa a valer quanto? 4. 4 é menor que 10? Sim. Executo de novo, então. Vou executar aqui até chegar no 9. Olha só, cheguei no 9. Resultado é igual a número que vale 5 vezes 9. 5 vezes 9, 45. Vou mostrar na linha 13. 5 vezes 9 é igual a 45. Volto aqui para a linha 10. Auxiliar recebe auxiliar mais 1. Auxiliar passa a valer quanto? 10. 10 é menor ou igual a 10? Sim. É menor ou igual a 10. É igual a 10, né? Então, executo mais uma vez. Resultado recebe o quê? 5 vezes 10. Então, o resultado vale 50. Aí eu mostro. 5 vezes 10 é igual a 50. Volto para a linha 10. Auxiliar recebe auxiliar mais 1. Auxiliar passa a valer 11. Auxiliar é menor ou igual a 10? Não, não é. Saio do laço. Aí o programa vai finalizar. Ou seja, o que eu tinha feito com 20 linhas, nesse exemplo, agora eu faço apenas com esse laço aqui. Minimizou muito o meu código. Então, esse é o meu comando for. Eu posso utilizar esse auxiliar igual auxiliar mais 1. Vamos executar primeiro, olha só. Tabuada de 5. Bonitinha. Perfeita. Estamos vendo a tabuada de 5. Um pequeno comentário aqui que não vai mudar nada relacionado à função do programa. Vocês vão ver na literatura muito de C, ao invés de utilizar auxiliar é igual a auxiliar mais 1, o pessoal coloca muito assim, olha só. Auxiliar mais mais. É a mesma coisa. Quando eu coloco auxiliar mais mais, quer dizer que a variável auxiliar foi incrementada em uma unidade. Então, auxiliar recebeu auxiliar mais 1. É a mesma coisa. Vocês vão ver que eu mudei ali, eu vou até executar de novo, olha só. Só para vocês verem. O resultado é o mesmo. Então, um exemplo com for, que é a tabuada. Vou mostrar um outro exemplo aqui, que é um exemplo também muito mostrado na literatura, que é o exemplo do cálculo de fatorial. Então, eu vou calcular o fatorial, olha só. Então, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou montar um for para me possibilitar executar esse cálculo. Digite o valor que
você quer calcular o fatorial. Vou ler esse valor e armazenar na variável número. Isso. E vou fazer o meu for. Ah, sim. Como eu vou multiplicar... Não, vou montar o for primeiro, vamos lá. Então, eu quero calcular o fatorial de 5. O fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, por exemplo. Então, a variável auxiliar, ela começa onde? Começa em 5. Porque eu quero calcular 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ela começa valendo o número que eu escolhi. Então, eu escolhi o 5, ela começa com 5. Eu vou ficar fazendo esse cálculo enquanto for maior ou igual a 1, né? Porque eu vou executar 5, depois eu vou pegar o 5 e fazer 5 vezes 4. Pego o resultado, multiplico por 3. Pego o resultado, multiplico por 2. Pego o resultado, multiplico por 1 e acabou. Fiz 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, começo com 5, faço 5 vezes 4. Pego o resultado, faço vezes 3, pego o resultado vezes 2, resultado vezes 1 e acabou. Então, eu vou ficar no meu laço desde 5, enquanto o auxiliar for menor ou igual a 1. E aqui eu vou fazer, então, como eu comecei do maior, estou indo do maior para o menor, eu não vou fazer igual eu fiz antes, auxiliar é igual a auxiliar mais 1. Vou fazer igual a menos 1. Se eu fizer igual a mais 1, nunca vou chegar no resultado, porque eu vou começar com 5. Eu vou multiplicar por 6, por 7, por 8. Eu sempre vou estar num valor que é maior ou igual a 1. Eu vou ficar preso aqui num loop infinito. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui com essa montagem desse laço. Então, eu faço aqui auxiliar igual a auxiliar mais 1. E o comando aqui do cálculo do resultado seria que o resultado é o resultado vezes o auxiliar. E aqui eu mostro depois o cálculo do fatorial. Fatorial do número que está na variável número é o que está na variável resultado. Uma consideração. A variável resultado ela não está valendo... Eu não inicializei essa variável resultado, olha só. Quando eu começar aqui, do jeito que está feito o meu programa, eu tenho 3 variáveis, quero calcular o fatorial de 5. Eu vou entrar aqui com o auxiliar valendo 5, né? Vou executar aqui, resultado igual a resultado vezes 5. Quanto vale resultado? Eu não inicializei a minha variável resultado. Eu preciso, nesse caso, colocar um valor para a variável resultado. Porque se eu não colocar um valor para ela, essa linha vai dar errado. Porque eu não posso multiplicar resultado vezes auxiliar se o resultado não vale nada. Não tem um valor na variável resultado. Eu não tenho um número na variável resultado. Eu poderia inicializar a variável resultado com 0, por exemplo. Mas não daria certo. Por quê? Quando eu fosse começar aqui, variável vale 0. Então, eu quero fatorial de 5. Então, eu faço resultado é igual a 0 vezes 5. Vai dar 0. Aí, eu vou mexer, vou trocar o valor da variável auxiliar para que ela valha 4. 0 vezes 4, 0. Então, sempre vai ficar como 0, porque a variável resultado, nesse exemplo do fatorial, ela não pode ser inicializada com 0. Ela tem que ser inicializada com 1. Por quê? Como vai ser feito esse cálculo, gente? Eu começo com o número pedir fatorial de 5. Vou executar aqui a linha 9, variável resultado vale 5. Vou entrar aqui na linha 10, no meu laço for. Então, minha variável auxiliar vai receber 5.
ela vai ficar no laço enquanto o auxiliar for menor ou igual a 1. Vou entrar aqui na linha 11. Resultado recebe resultado vezes auxiliar. Resultado vale 1. A variável auxiliar vale 5. Então, o resultado vai passar a valer 5 vezes 1. Então, o resultado vale 5. Venho aqui para cima. A variável auxiliar valia 5. E agora ela vai valer 5 menos 1. Vai valer 4. 4 é maior ou igual a 1? Sim. 4 é maior ou igual a 1. Vou executar a linha de baixo, então. Resultado que vale 5. Vai valer 5 vezes auxiliar. Auxiliar vale 4. Então, o resultado vai valer 5 vezes 4, 20. E vou voltar aqui para cima, para a linha 10. Para fazer auxiliar igual a auxiliar menos 1. Auxiliar valia 4, agora auxiliar passa a valer 3. 3 é maior ou igual a 1? Sim. 3 é igual ou maior a 1. 3 é maior ou igual a 1. Então, vou executar de novo a linha 20. Vou executar a linha 11, perdão. O resultado, por enquanto, vale 20, que é 5 vezes 4. Vou fazer 20, vou fazer a variável resultado, receber 20 vezes 3, que é o valor de auxiliar. 20 vezes 3, 60. A variável resultado passa a valer 60. Auxiliar vale 3. Vou fazer aqui. Auxiliar é igual a 3 menos 1. Então, auxiliar passa a valer 2. Então, a variável resultado vai receber o quê? 60 vezes 2. 60 vezes 2, 120. Então, a variável resultado agora vale 120. Volto para a linha 10. Auxiliar recebe 2 menos 1. Auxiliar, então, agora recebe... Auxiliar agora vale 1. Auxiliar é maior ou igual a 1? Sim. Ela vale 1, ela é maior ou igual a 1. Executo mais uma vez, então. O resultado é igual a 120 vezes 1. Então, o resultado vai continuar valendo 120. Faço a comparação aqui de novo. Auxiliar recebe auxiliar menos 1. Auxiliar valia 1, 1 menos 1, 0. Agora, auxiliar vale 0. 0 é maior ou igual a 1? Não, não é. Então, agora eu não fico mais no laço. Eu saio do laço. E mostro o resultado. O fatorial de 5 é 120. Então, fiz o cálculo do fatorial de 5. Dessa maneira. O fatorial de 5 deu algum erro aqui no meu código. Olha só. Eu acho que eu esqueci de colocar alguma coisa aqui. Olha só. Que a gente colocou errado aqui. Pediu o valor do fatorial. Ah, faltou um e-comercial aqui, olha só. Variável número, eu não tinha colocado o e-comercial. São errinhos pequenos que às vezes a gente comete aqui e faz com que o programa não funcione. Olha só, achamos fácil, que bom. Fatorial de 5, 120. Poderia calcular aqui outros fatoriais, um fatorial pequeno de 3 que vai dar 6, ou mesmo fatorial bem maior aqui, fatorial de, colocar aqui de 25, deu um número bem maior. Então, assim, calculamos o fatorial utilizando o laço for. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, para que eu possa mostrar para vocês agora uma outra possibilidade de laço, que seria o laço condicional controlado por pré-teste. Então, seria esse comando enquanto ouvindo no C, comando while. Esse laço condicional, um laço condicional, ele é utilizado quando agora eu não posso, não é possível eu determinar a quantidade de vezes que os meus comandos vão ser repetidos. Então, agora, ao invés de ter esse controle que eu tinha com a variável auxiliar,
de quantas vezes eu vou executar o laço. Eu não vou ter esse controle. Ao invés desse controle, eu vou ter uma condição. Então, essa condição que vai determinar se o meu laço vai ser executado mais uma vez ou não vai. Vou ter uma condição. O laço vai ser executado. O meu while vai ser executado enquanto a minha condição estiver satisfeita. A partir do momento que a condição não for mais satisfeita, eu saio do laço. Aí essa condição vai ser, como a gente viu anteriormente, ela pode ser aqui um operador lógico, um operador relacional, então eu posso montar essa condição aqui de diversas formas. E aí tem aqui a sintaxe no slide. Então, a sintaxe aqui partindo do conceito que eu estou usando C. Então, eu vou ter o while, entre parênteses, a condição que eu vou verificar. Se a condição estiver satisfeita, enquanto a minha condição estiver satisfeita, eu vou utilizar o comando que estiver embaixo. Caso sejam vários comandos, esses comandos vão precisar de estar delimitados aí entre chaves. Então, enquanto a condição for verdadeira, executa os comandos. Quando a condição do while for alterada e seja falsa, aí eu vou sair do laço. Tem que tomar cuidado com a questão dessa condição. Aqui no while, assim como falei alguma coisa a respeito no for também, porque eu tenho que ter um cenário que a minha condição deixe de ser satisfeita. Porque se minha condição nunca deixar de ser satisfeita, eu nunca vou sair do while. Eu vou ficar sempre preso nesse while. Eu preciso de um cenário, alterar dentro desse meu comando, dentro desses meus comandos, um cenário em que eu altere essa condição para que ela deixe de ser satisfeita. Senão eu vou ficar no laço aqui para sempre. Fala-se muito em programação no loop infinito. Eu vou ficar nesse loop infinito aqui, nesse laço infinito aqui, para sempre, até eu interromper o programa. E vou ter um erro que é muito comum aqui. Então, eu preciso ter essa preocupação com alterar o status dessa minha condição. Porque eu só vou sair da condição num cenário em que... Eu só vou sair do laço em um cenário que a minha condição deixar de ser satisfeita. Falo aqui em controle por pré-teste, é porque esse teste ele é feito, esse teste, essa verificação, se minha condição ela está ou não está satisfeita, se ela é verdadeira ou não, esse teste ele é feito antes de cada interação. Então, antes do laço, no início do laço, eu faço essa verificação. Com base nessa verificação, se minha condição é ou não verdadeira, se ela está ou não está satisfeita, eu vou ou não vou executar os comandos dentro do laço. Condição verdadeira, executo os comandos. Condição falsa, eu não executo mais. Então, no início do laço, eu faço a minha verificação. Agora, tenho o laço, cheguei no laço. Se a primeira vez que eu vou verificar o meu while, vou verificar a minha condição, se a minha condição já não estiver sendo satisfeita, eu já não vou executar nenhuma vez esse laço. Agora, se a minha condição ela estiver satisfeita, eu vou entrar no laço e vou ficar no laço. Enquanto a minha condição estiver satisfeita, eu vou ficar no laço. Vou executar o comando uma vez, ou os comandos, todos os meus comandos, vou verificar de novo. A condição, ela está satisfeita? Está satisfeita? Executo os comandos de novo. Verifico. Minha condição está satisfeita? Está? Executo de novo. Vou executar quantas vezes for necessário, enquanto a minha condição estiver satisfeita. Agora, quando a condição ela for falsa, ela não estiver mais sendo satisfeita, aí sim o programa vai sair do laço. Certo? Então, eu vou fazer com vocês aqui um exemplo desse pré-teste aqui. Ficou até aberto aqui o nosso fatorial.
Vou até fazer o mesmo fatorial que a gente fez aqui, olha só, vou fazer o mesmo exemplo, os mesmos exemplos aqui utilizando, ao invés do for, eu vou utilizar aqui agora, eu vou utilizar agora o while. Bom que eu até aproveito que essa primeira parte aqui do meu programa. Vamos lá, acho que eu posso utilizar até aqui, porque eu vou alterar apenas o laço. Então, eu pergunto para o usuário de qual número ele quer calcular o fatorial, armazeno isso na variável número e começo a fazer o meu cálculo. Meu resultado vai valer 1. E olha só, eu vou montar o meu while aqui assim. Eu vou começar a calcular. Minha variável auxiliar, ela precisa de ter um valor. Então, eu vou começar minha variável auxiliar com o número que o meu usuário quer calcular o fatorial. Ele quer calcular o fatorial de 5, por exemplo. Então, a variável auxiliar, ela começa valendo 5. E eu vou fazer o meu cálculo aqui enquanto ela for maior ou igual a 1. Enquanto for maior ou igual a 1, eu vou executar os comandos dentro do meu laço. Quais são os comandos? A mesma multiplicação que eu tinha quando a gente fez o for. Meu resultado recebe o resultado vezes o auxiliar. E depois eu faço meu auxiliar menos menos. Ou auxiliar igual auxiliar menos 1, é a mesma coisa. E só isso, olha só. O que esse meu laço vai fazer? Olha só. Quero calcular o fatorial de 5. Vou pegar o mesmo exemplo. A variável resultado vale 1. Minha variável auxiliar vai receber número. Número é 5, então auxiliar recebe 5. Vou entrar no laço, olha só, vou comparar. 5, minha variável auxiliar, é maior ou igual a 1? Sim, é maior ou igual a 1. Então, minha condição ela está satisfeita. Eu vou executar o meu laço. O que o meu laço faz? Resultado vai receber resultado vezes auxiliar. Então, o resultado recebe 5, o resultado vale 1, né? Então, o resultado recebe 1 vezes 5. Então, o resultado agora vale 5. E auxiliar vai receber auxiliar menos 1. Então, auxiliar agora passa a valer 4. 4 é menor ou igual a 1? Sim, é menor ou igual a 1. Então, faço de novo o meu laço. Resultado valia 5, né? Então, o resultado agora vai passar a valer 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Então, o resultado vale 20. E o auxiliar vai ser decrementado. Valia 4, passa a valer 3. 3 é menor ou igual a 1? Sim. A condição permanece sendo satisfeita. Continuo no meu laço. Então, a variável resultado vai valer 20 vezes 3. 20 vezes 3, 60. Resultado passa a valer 60. Auxiliar valia 3. Auxiliar passa a valer 3 menos 1. Passa a valer 2. E eu verifico de novo a minha condição. Auxiliar é maior ou igual a 1? Sim. Auxiliar vale 2. Minha condição continua sendo satisfeita. Faço então. Resultado recebe 60 vezes 2. 60 vezes 2, 120. Resultado, então, agora é 120. E auxiliar, menos menos. Auxiliar recebe auxiliar menos 1. Então, auxiliar passa a valer 1. Auxiliar é maior ou igual a 1? Sim, é maior ou igual a 1. Então, continuo no laço. Resultado recebe o quê? 120 vezes 1. E o auxiliar menos menos. Auxiliar agora passa a valer 0. Comparo. A variável auxiliar, ela é maior ou igual a 1? Não, não é mais. Porque agora vale 0. Agora minha condição deixou de ser satisfeita. Agora eu saio do laço. Num cenário em que a variável resultado vale 120. Fiz o cálculo de fatorial utilizando apenas esse laço. Vou executar para vocês. Vamos ver se vai dar algum erro.
fatorial de 5, 120. Fiz aqueles testes anteriores, fatorial de 3 dá 6. Posso calcular um fatorial de número maior aqui. Ele deu um erro com o de 22. Não sei ao certo por quê. Será que eu digitei alguma coisa errada? De 10 calculou normal. Vamos lá, de 20. Ele deve estar com... sim. Imagino que é a questão do tamanho do número. Eu acho que o número está sendo muito grande. Quando o número é muito grande, eu estou estourando a capacidade de armazenamento da minha variável inteira. Então, por isso que ele dá erro com um número muito grande aqui. Então, porque a variável inteira só permite que eu calcule números até um determinado limite. Eu confesso que eu não sei esse limite core, mas por isso a limitação e esse erro aqui. Não é nada preocupante. Deixa eu fazer com vocês aqui rapidinho para a gente fechar o que seria tabuada com o meu while. Então, que eu vou precisar de mudar aqui. Vamos ver se eu vou precisar de mudar muita coisa. Falou que eu quero calcular a tabuada. Vamos ver. Mesmo exemplo que a gente fez com o for. Agora eu não preciso desse resultado aqui. Vou colocar aquela frase que eu tinha mostrado antes. Olha só, tabuada D. Eu vou começar a variável auxiliar com 1 e eu quero fazer a minha tabuada até o 10, né? Então, eu quero ficar no laço enquanto o auxiliar for menor ou igual a 10. Enquanto for menor ou igual a 10, eu quero ficar no laço. Eu vou multiplicar para a tabuada o número que o usuário digitou vezes o auxiliar. O auxiliar começa com 1, a variável número é o número que o usuário digitou, então eu faço 5 vezes 1 e depois aumento o valor da variável auxiliar. E aqui eu vou precisar daquele print que a gente tinha feito. Na verdade, antes de eu incrementar. Vamos lá. A tabuada. Não. Agora é a outra. Agora eu quero mostrar o resultado, né? Então eu vou mostrar assim. Quais são as variáveis? A primeira variável é o número, a segunda é o auxiliar e a terceira é o resultado. É isso. E essa linha agora aqui não existe mais, né, gente? Vamos lá, eu começo a variável auxiliar com 1 e faço. Auxiliar é menor ou igual a 10? É menor ou igual a 10, porque vale 1. Aí eu faço o número que eu digitei vezes 1. Coloco na variável resultado. Mostro aqui então. 5 vezes 1 é igual a 5. Mostro e aumento o valor de auxiliar para 2. É menor que 10? Menor ou igual a 10? Sim. Então mostro. 5 vezes 2, gravo em resultado. 10. Mostro. Jogo o auxiliar para 3. 5 vezes 3, 15. Mostro. 5 vezes 3 é igual a 15. Até no momento em que eu chegue com o auxiliar igual a 10. Auxiliar 10, faço. 5 vezes 10, 50. Mostro. 5 vezes 10, 50. Jogo o auxiliar para 11. Não é mais menor ou igual a 10. Saio do laço. Aí a tabuada vai estar pronta. Aí está ela. Então, consigo, dessa maneira, executar a minha tabuada utilizando o while, assim como a gente fez utilizando o for. Então, eu posso
trabalhar também dessa maneira. Por último, agora, vou voltar aqui para a nossa apresentação, para que a gente possa ver, por último, aqui o nosso laço com o pós-teste, utilizando agora o do while. Então, a minha última possibilidade aqui de laço. Então, agora o laço de pós-teste é praticamente a mesma coisa do pré-teste, porém agora eu faço a minha comparação, eu testo a continuidade do meu laço depois da execução do comando. Então, quando eu fazia o pré-teste, eu testava antes do comando. Agora eu vou fazer o teste depois. Então, a gente vai ver na literatura, assim como a gente viu o while como enquanto na literatura, o do while na literatura ele é o repita. Então, o comando repita é o comando do while. Estão vendo que a sintaxe aqui, a estrutura é basicamente a mesma coisa do enquanto. A diferença é que quando eu fazia o enquanto, quando eu fazia o while, a condição era no começo. Agora, com o do while, o meu teste é feito no final. Daí a questão do pós-teste. A questão do teste da minha condição ser verificada depois da execução do meu laço. Então, dessa maneira, o meu comando aqui, os meus comandos, eles sempre vão ser executados pelo menos uma vez. Por quê? Eu vou executar uma vez e só depois que eu executar que eu vou fazer aqui a minha comparação. Então, é obrigatório executar pelo menos uma vez o meu laço. Aí depois eu verifico. Se a minha condição estiver satisfeita, aí eu vou de novo executar o meu comando ou os meus comandos e vou verificar. A condição está satisfeita? Executo de novo. Eu vou executar quantas vezes foram necessárias até que eu chegue em um cenário em que minha condição não estiver mais satisfeita. Então, vocês estão vendo aqui que é praticamente a mesma coisa que eu tinha feito com o while. O que mudou aqui foi só a questão de quando foi feito a minha comparação. Mostro agora para vocês aqui rapidamente como que seria a sintaxe do while, do meu repita, aqui no CodeBlocks. Vocês vão ver que não vai mudar praticamente nada comparado ao que a gente fez com o while aqui. A diferença é só onde é realizado o meu teste. Eu faria o teste com o while aqui no começo. Se eu passar para o meu do, olha só, eu vou colocar o do aqui em cima, vou tirar a comparação e vou fazer a comparação aqui no final. É a única diferença. Observem que o restante vai ficar a mesma coisa. Eu pedi para calcular a tabuada de 5. A variável número vale 5, o auxiliar vale 1. Vou calcular. O resultado recebe 5 vezes 1. O resultado passa a valer 5 e eu mostro. 5 vezes 1 é igual a 5. Jogo o auxiliar para 2. Vai comparar para mim. Auxiliar é menor que 10? Menor ou igual a 10? Sim. A condição está satisfeita. Executo outra vez. O resultado recebe 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Resultado agora vale 10. Vou mostrar. 5 vezes 2 é igual a 10. Auxiliar passa a valer 3. Auxiliar mais, auxiliar passa a valer 3. É menor ou igual a 10? Sim. Minha condição continua sendo satisfeita. Então, vou continuar no laço. Vou mostrar 5 vezes 3 é igual a 15, 5 vezes 4, 5 vezes 5, por aí vai. Vou chegar aqui no momento em que, olha só, auxiliar vale 9, vou passar auxiliar para 10. Auxiliar mais, auxiliar passou, vale 10. Auxiliar é menor ou igual a 10? Sim. Auxiliar agora vale 10. Executo mais uma vez. Resultado recebe o quê? 5 vezes 10. Então, o resultado agora vale 50. E eu vou mostrar. 5 vezes 10 é igual a 50. Jogo de novo, incremento novamente auxiliar. Auxiliar passa a receber 10 mais 1, 11.
Pergunta, auxiliar é menor ou igual a 10? Não, não é mais. Agora minha condição não é mais satisfeita. Ou seja, agora eu posso sair do laço. Vou sair do laço, vocês vão ter o mesmo resultado que a gente teve quando fizemos a tabuada com o pré-teste. A mesma coisa. Só mudei aonde estava aqui a minha comparação, que antes era feita aqui em cima, agora foi feita no final. Para fazer o fatorial, olha só. Vamos voltar para o fatorial. Para a gente finalizar. Eu vou precisar de começar aqui com a variável auxiliar valendo número. E o resultado é o meu resultado vezes o auxiliar. Essa linha agora aqui não existe mais, porque eu só vou mostrar o resultado aqui no final. E os números que eu quero visualizar então é isso, auxiliar começa valendo número, eu faço o meu do, faço o meu cálculo, mas agora que o auxiliar recebe auxiliar menos 1. Eu vou ficar no laço enquanto acontecer o quê? Enquanto a variável auxiliar for maior ou igual a 1. Porque eu faço fatorial, o número é 5. Faço. Preciso inicializar a minha variável resultado com 1 aqui, senão vai dar erro. Faço. O número que eu quero calcular o fatorial é o 5. Então, faço 1 vezes 5. O resultado passa a valer 5. Auxiliar decrementado para 4. 5 vezes 4, 20. Decrementa para 3. É maior que 1. Vem aqui de novo. 20 vezes 3, 60. Auxiliar passa a valer 2. É maior que 1? Sim. Volto para cá. 60 vezes 2, 120. Decremento, auxiliar passa a valer 1. É menor ou igual a 1? Sim. Faço 120 vezes 1. Dá 120. Decremento auxiliar passa a valer 0. É maior que 1? Não, não é mais. Aí eu imprimo o resultado. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado que a gente fez anteriormente. Então, apenas muda aonde é feita a nossa condição. Certo, pessoal? Fecho essa videoaula. Então, finalizo a questão das nossas estruturas de repetição. Agradeço vocês mais uma vez pela presença, por assistir esse material. Essa videoaula ficou um pouco mais extensa que a última, mas o nosso conteúdo é muito importante dessa videoaula. Então, fica as referências para vocês. Agradeço vocês pela paciência, por assistir o material e até a próxima.